Oi, gente. Primeiramente, feliz ano novo. Seja um ano de muitas bênçãos e prosperidades. Vim aqui, como o título do vídeo já diz, vim aqui trazer as minhas metas de 2026. Desde o ano passado, do final de dezembro, que eu tô tentando trazer esse vídeo, mas dei uma enrolada. E estamos em tempo ainda, porque estamos iniciando 2026, então tá no prazo. Eu não contei quantas metas eu fiz. Eu gosto de fazer metas assim, corridas sem dividir por áreas, mas o meu planner, que eu já mostrei para vocês, tem vídeo no canal, o meu planner pede a divisão por áreas. Então eu vou falando aqui mais ou menos a área para vocês de cada meta. A primeira meta que eu coloquei aqui foi ter mais energia para viver. Nesse sentido mesmo de ter mais energia, porque eu muitas vezes me considero uma pessoa muito preguiçosa, mas eu já conversei, você sabe, né, que eu tenho acompanhamento, eu já falei em outro vídeo, que eu tenho acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, então eu sei que isso é algo referente mesmo ao diagnóstico de ansiedade, deixa a pessoa um pouco mais procrastinadora, mais cansada, sem energia, mas eu posso fazer outras coisas que vão me direcionar a ter mais energia, como melhorar o meu consumo de água, repor o meu ferro, que o meu exame de ferro deu com deficiência, me alimentar melhor no geral, né? Não só nessa questão da suplementação de ferro. Enfim, tem outros meios que eu posso tentar para poder ter essa energia e passar a dizer mais sim para as coisas, né? Eu sou uma pessoa muito do não, que gosta de ficar intocada em casa. E o melhor será quando eu me disponibilizar a novas experiências. A segunda meta é de ler um livro ao mês. É uma meta que sempre está na minha lista de metas. Porém, ano passado, eu não cheguei nem perto disso. Eu procrastinei muito para ler. E leitura é algo que eu gosto muito, porém, não investi nisso. A terceira meta é seguir uma rotina, que a gente já está fazendo isso, né? Estou postando para vocês aí a série para a reorganização da vida, que é justamente para criar uma rotina que faça sentido para mim e que me faça criar novos bons hábitos. Tenho como meta também aprender coisas novas, novos hobbies. Dentro disso de aprender coisas novas, que não é tão novo para mim, porque eu já estudei há alguns anos, é voltar a estudar inglês, porque eu consigo entender muito bem, eu consigo escrever até muito bem, mas na conversação eu travo. Muito bem é exagero, tá, gente? É intermediário. Mas na conversação eu travo. Então, eu quero evoluir esses outros pontos que eu parei aí no intermediário e quero conseguir conversar, né, com naturalidade. A próxima meta é ter um valor X, que eu não vou falar aqui. Não é um valor muito alto, não, mas no final do ano, se eu alcançar, eu conto para vocês. Mas eu quero ter esse valor X investido. Não é um valor alto, mas é para iniciar esse hábito também de investimento. Que eu até já tive algumas vezes, já consegui guardar alguns valores investidos, mas sempre acontece alguma coisa que eu tenho que usar. E não, eu quero ter esse valor para realmente emergência, não que qualquer coisa na minha vida seja uma emergência, sabe? Eu quero ter realmente para quando não tiver nenhuma outra opção. Que isso não aconteça, por sinal. A próxima meta é ler a Bíblia e orar diariamente. Eu já comecei a ler a Bíblia nesse planner também, que é o meu plano perfeito. Tenho o plano de leitura da Bíblia. Eu já comecei a ler desde o final de dezembro. E orar também, graças a Deus, é algo que eu estou conseguindo todos os dias. Às vezes um pouco menos, às vezes uma oração mais rápida, às vezes uma oração mais demorada. Mas eu acho que é assim mesmo, independente do hábito. A última meta que eu coloquei aqui no âmbito de meta pessoal é terminar a reforma do meu quarto. Porque a reforma parou, gente. Eu comecei a fazer, a reforma parou, dei prioridade a outras coisas e esse ano eu quero terminar. Também quero documentar isso aqui para vocês. Indo para metas profissionais, eu coloquei aqui que eu quero terminar minha pós-graduação. Eu tenho uma pós-graduação em andamento que eu tô enrolando tanto, gente, tanto para terminar. E muito pelo fato de ser à distância, né, de ser EAD. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu coloquei aqui como meta para 2026, mas na verdade até o meu aniversário eu já quero estar com ela concluída. Pós-graduação em nutrição clínica e hospitalar. A segunda meta profissional é ter uma renda no digital. Eu coloquei aqui a partir de um valor X, porque hoje, na verdade, eu já aposto como afiliada Shopee, então eu tenho uma renda, só que uma renda mínima no digital. E eu quero elevar esse valor de renda. Então, eu vou trabalhar nisso. Quero inicialmente continuar trabalhando com a Shopee, mas vou ver também outros meios que possam ser mais lucrativos. Outra meta que eu tenho no profissional
é estudar para concursos com constância. Até 2024 foi um ano que eu estudei bastante até para concurso. Eu consegui, sabe, levar com uma certa frequência, com uma frequência boa. 2024 eu deixei pra lá. Não que eu deixei pra lá, é que eu consegui uma boa colocação em um concurso específico. E aí meio que fiquei no aguardo. Coisa que a gente não deve fazer de jeito nenhum. Tem que continuar, tem que manter o ritmo. Então em 2025 eu quero voltar pra esse ritmo para finalmente conseguir uma aprovação. A aprovação eu não coloquei como meta, que apesar de depender dos meus estudos, eu ainda quis colocar algo que dependesse totalmente de mim, sabe? Nas minhas metas eu quis deixar só coisas que dependessem o máximo de mim. Tem outros planos, tem outros sonhos, mas aqui nas metas realmente só tá o que depende, tipo, 90% pelo menos do meu esforço. Coloquei aqui também como meta alcançar 1.000 inscritos no canal do YouTube, porque é o mínimo que a gente precisa para monetizar. E antes eu não pensava tanto em monetizar, né? Quando eu criei o canal, e mesmo que eu não monetize, na verdade, eu criei como um diário. Vou continuar mantendo como um diário, porque eu gosto de gravar, eu gosto de editar, eu gosto de postar. Mas vou focar também em monetizar, porque já seria uma renda a mais no digital. Quanto a metas familiares, eu nem ia colocar metas familiares, na verdade, porque como eu disse, né? Eu queria colocar aqui só coisas que dependessem muito assim de mim e metas familiares dependem da família. Mas ainda assim eu coloquei 2 metas, que é reduzir os gastos no cartão de crédito, principalmente. A gente aqui tem usado muito cartão de crédito e não é algo que eu gostaria de manter para o novo ano. E fazer uma viagem em família, que é algo que a gente não faz há muito tempo, então seria interessante. Não uma viagem longa, nem uma viagem muito cara. Uma viagem curta mesmo para descansar seria bem interessante. E é isso, gente. Essas foram as minhas metas. Deixa eu ver quantas foram. Foram 13 metas, sendo que eu não quis dividir, não quis colocar os hábitos que eu quero incluir aqui. Eu realmente tentei colocar de uma forma geral e fazer submetas, como acho que eu comentei com vocês. Eu prefiro colocar de uma forma geral e fazer submetas para alcançar como um plano de ação. Não coloquei, né, como eu já falei algumas vezes, metas que não dependam de mim. Tenho sonhos, né? Tenho coisas que não dependem só de mim, mas não estão aqui, mas estão aqui. E esse ano, de 2024 para 2025, foi um ano que eu não estava muito esperançosa, não estava muito, sabe, no clima de renovação, de novo ano, essas coisas. Eu não estava muito afim. Então foi um ano que eu não fiz metas. Não foi um ano de todo ruim, sabe? Foi um ano razoável. Mas 2026, estou com a intuição de que será um ano melhor. Estou com mais fé nesse ano. E é isso, gente. Essas foram as metas para 2026. Comenta aqui se vocês se sentirem à vontade as metas de vocês, se a minha meta se alguma meta minha coincide com alguma meta de vocês. E é isso, muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar, tá? A evolução dessas metas que a gente vai alcançar aí durante o ano. E é isso. Um beijo.